Olá, gente, tem Lobo na área. Hoje vamos mais uma carta, para a gente concluir essa missão das 42 cartas do baralho Wicca, para eu iniciar um novo trabalho. A carta que saiu de forma aleatória na minha playlist de áudios, porque eu gravei todas essas explicações do livro em áudio para mim ouvir sempre, quando caso eu tivesse alguma dúvida sobre ou quisesse ampliar um pouco mais minha consciência. Mas esse reestudo que eu estou fazendo agora, ele está me abrindo um campo de visão, porque de uma certa forma o estudo das outras cartas também, de outros tipos de cartas, abriram bastante um pouco a minha visão sobre os símbolos. E caiu a carta 9, né? Eu digo assim, a 9 porque elas não têm numeração, mas ela é a 9ª carta no livro. Não sei nesse livro novo, mas no meu livro antigo ela é a 9ª carta, a chamada A Senhora. Então, essa primeira parte do vídeo, vamos dar uma olhadinha quais são os elementos contidos, fazer uma análise, né? Uma pequena análise sobre o que é que tem nessa carta. Essa carta é uma carta contendo muitas informações. Você começa vendo que o elemento principal é uma mulher com os braços abertos, muito semelhante a Iemanjá, muito semelhante a outros santos que eu não vou aqui mencionar, porque vão dizer depois que isso é até perjúrio, está comparando, mas é o formato e o jeito de ser, de estar sempre com os braços abertos. Então aqui nós temos uma mulher vestida de azul, já que o azul representa a tranquilidade, a paz, a serenidade, e ao redor dela tem uma pilha, mas é uma senhora pilha de informações. Vamos começar, eu estou observando aqui, nós temos uma mulher cuja sua parte de trás, a lua cheia faz como se fosse uma aura em sua cabeça, certo? Você observa que é uma carta que tem uma imagem muito... É como se fosse várias dimensões contidas num lugar só. Porque você observa o céu azul, né, analisando todo o ambiente ao redor dessa carta, você vê um céu azul enevoado. Tem horas que você observa como se tivesse um mar atrás dela, sendo que seja o céu, mas o formato em que as nuvens se encontram parece um mar à lua cheia, é como se fosse 3 dimensões aqui, da cintura para cima, se você olhar para trás, é como se fosse um mar cheio de névoas à lua cheia. Do meio para baixo, você observa, tipo como se fosse um campo arado, areia, um deserto ou algo do tipo, e no lado direito você vê uma água de tonalidade diferente, como se fosse uma água cor-de-rosa. Porque para você ter um cisne contendo neste local, isso tem que ser água. Mas uma água de um tom diferente. E abaixo você vê uma grama verde, que é justamente o local onde ela está. Então você observa aqui esses 3 elementos. Você tem esses 3 elementos. Tem o céu, que parece uma divisão do mar e a lua cheia. Nós temos uma parte arada, como se fosse um deserto, algo do tipo, meio puxado por laranja, umas águas com uma cor também totalmente diferente, não é aquelas águas comuns que a gente vê, e você vê um campo verde, que é onde ela está pisando, contendo flores e trigo. Perdão os barulhos, gente, hoje é sábado, certo? Vamos observar, a gente fez uma análise da questão ambiental, né? Você vê aqui como se tivesse uma multidimensão de várias coisas. Agora vamos olhar os elementos. Aqui você observa vários bichos. O famoso corvo acima da sua cabeça, o que denota que essa carta ela tem um cunho assim do lado espiritual. Ele é um elemento que determina que ali está tendo uma pequena camada entre o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, um momento onde há essa ligação. Você vê o cálice, que é uma carta à parte, que é a carta dos sentimentos.
Você vê a fame do outro lado, que é uma faca, né? Uma faca que não corta, ela simplesmente ela é um instrumento utilizado para fazer cortes energéticos. E embaixo você tem a vela, que é uma outra carta. Só que você tem o corvo, o cálice, a fama e a vela. 4 cartas em uma só. Aí de animais você tem o pombo. Aí no lado árido você vê uma abelha. Do lado das águas você vê um cisne e você vê um pombo. Elementos que cada um denota uma informação. Só que às vezes, como eu estava analisando, quando uma carta tem elementos demais, ela não ajuda muita coisa. Geralmente ela atrapalha. Mas observando o seu significado, observando o significado da carta, a gente já deduz uma coisa muito importante. A sacerdotisa, no livro, na parte que fala de algumas informações sobre quem é a sacerdotisa, o que é que ela representa, a senhora, que é o nome da carta, a não ser que nesse baralho novo ele tenha mudado, vou tirar aqui o braço porque eu estou com o braço em cima da mesa e fica tremendo. A senhora é um outro nome utilizado para alta sacerdotisa, como possa ter outros e outros nomes. Ela representa a energia da deusa no momento das cerimônias que as Wiccas fazem. As Wiccas, elas costumam fazer seus trabalhos em formatos de círculos, porque o círculo dentro dos arquétipos ele representa proteção. É aquela mulher que dentro dos trabalhos ela incorpora, não é a entidade lá ou divindade como se está escrito no livro, ela incorpora as características e energias que aquele ser a qual ela cultua, ela atrai para ela, para poder fazer o rito naquele momento da magia enquanto ela está sendo realizada. Então não é que ela vai receber deusa fulana, deusa cicrana, como acontece em alguns lugares. Bem, na verdade o que acontece, ela não incorpora, mas ela assume o papel e puxa para si as características de tal ser, para que na hora do trabalho aquilo seja realizado com maestria. Só que ela não está sozinha nisso aí. Ela tem um companheiro, sendo que é apenas um complemento nesse momento. As Wiccas, ela é uma religião muito voltada para o feminino, mas não desmerece o masculino, porque a pessoa que está de complemento à alta sacerdotisa é o sumo sacerdote, que é outra carta à parte. Então o sumo sacerdote, junto com ela, tem a função de supervisionar o ambiente local, como é que está tudo bem. Eles têm a função de proteger quem está perto, quem está dentro do trabalho, para que tudo ocorra bem, e também orientar para que as pessoas não façam besteira e bote todo o trabalho a perder. Então a sacerdotisa, ela não está só, ela tem o seu complementar, que é o sumo sacerdote, mas na carta ela está conhecida como a senhora. Agora vamos aos significados. Os significados dessa carta, ela, depois de eu ouvir o áudio e ler com detalhes e observar aqui, também me esqueci de mencionar que em cima da cabeça dela, em cima da lua, tem uma estrelazinha de 5 pontas, que também é outra carta à parte, que é a carta que fala das energias, né? Da utilização das energias. Mas enfim, o significado da carta, ela mostra que nesse seu momento, alguma coisa está fazendo você se sentir diferente. Está se sentindo renovado, como o próprio livro diz, está correndo sangue novo nas veias. É como se as coisas estivessem bem, se as coisas estivessem ocorrendo da maneira correta. Como as coisas estivessem caminhando para o rumo certo. Se essa carta saiu numa jogada, é sinal que as coisas estão num sentido que está positivamente se encaminhando. E isso faz com que você note que as coisas estão diferentes. Você observa o externo primeiro, porque o externo ele vai dar sinais que você não é mais a mesma pessoa, e você percebe diferenças. E aí é o grande
lance dessa carta, é o grande momento, que é a questão de que se essas mudanças estão acontecendo na sua vida e você está observando, é o momento ideal, quer dizer, as mudanças já estão acontecendo. As mudanças estão acontecendo. Então, é o momento ideal para você incorporar as características que você quiser. Eu acho que deva ser o motivo pela qual há tantas informações dentro dessa carta. Você tem o céu escuro, você tem a aridez, eu acredito que isso seja algum deserto ou algum campo. Você tem as águas e você tem a terra fresca. Ou seja, isso dá para a gente, eu pelo menos do meu ponto de vista, eu deduziria aqui que ela neste momento ela pode estar usando todos esses elementos. Está usando todos esses cenários, todos esses, como eu posso dizer, essas dimensões para fazer algo. É como se ela estivesse unificando tudo isso. Mas ela poderia escolher em qualquer um deles. E você, neste momento que você percebe que essa diferença está ocorrendo, e você escolhe que tipo de característica você quer assumir para si, quais são a forma que você quer viver, ela tem que estar em sintonia com o seu externo. Não adianta você vir, se as coisas estão caminhando para ir para um ponto A e você está querendo ir para um ponto J. Você tem, se as coisas estão bem, se as coisas estão no caminho certo para que você vá para o ponto A, é recomendável que você siga dentro de si características que condizam com esse ponto A e que fortaleçam essa benevolência para ver até onde ela chega. Você também tem que observar o seguinte, como aqui foi falado sobre ela atrai para si as energias, né? Ela é aquela pessoa que realiza, é aquela pessoa que faz o momento do trabalho. Então, você tem que acreditar, se ela é a pessoa que faz, ela tem poder para isso, que é justamente o ponto forte dessa carta. É o poder pessoal. Ela realiza os trabalhos. Se ela realiza os trabalhos, se ela sabe o que está fazendo, é porque ela tem força, ela tem poder pessoal e tem uma força interior que bota fé naquilo que ela faz para que aquilo dê certo. O que mostra que você tem capacidade de realizar seja lá o que for, mesmo que às vezes não aparenta. Mesmo que você não perceba, mesmo que ninguém veja. Mas você tem. Aliás, todos têm. Só que é uma decisão escolher entre fazer ou não fazer. Então, neste momento, se você tem este poder de saber que você tem capacidade, isso faz com que você mude a sua realidade. Desculpe. As coisas ao redor, elas estão mudando. Chegou até você e você percebeu que está diferente. Se você está diferente, é o momento de você mudar juntamente com as coisas. Não adianta você querer que as coisas permaneçam bem se você não está bem. Então você tem que seguir de acordo com que o caminho está sendo levado. Se você mudar por dentro e você ficar em sintonia com o que lá fora está dizendo, você vai perceber que você pode mudar a sua realidade. Se as coisas não estão bem agora, para você, se alguma coisa deduzir que não está bem, procure se encontrar, saber quais são os seus sonhos, o que você quer, e faça uma análise sobre sua realidade está alinhado sobre o que você quer. Procure ver se seus sonhos estão batendo com a sua realidade. Porque se não tiver, você tem a capacidade de fazer esta mudança, de transformar o ambiente, de transformar as coisas ao seu redor a seu favor. Então você pode, neste momento, se as coisas não estiverem bem, evocar, né? Você vai evocar tudo o que é necessário, tudo que está dentro do seu poder, todo o seu conhecimento, tudo que você precisa para realizar uma mudança na sua vida. Então, esta carta, ela tem um cunho muito interno, ou seja, é a carta... Eu não gosto dessa palavra, porque o pessoal gosta muito de usar ela como uma forma... Hoje está muito escrachado, mas de uma maneira errada. Essa questão de empoderamento. Empoderamento não é confundir empoderamento com achismo. Eu me acho, eu sou a gostosa, eu sou a bambambam, eu sou a fodona. Isso não é empoderamento.
Empoderamento é você ter a capacidade de realizar as coisas sozinha. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque simplesmente se você acha que empoderar-se é você ser a top, não quer dizer nada não. Porque tudo que sobe um dia desce. Tudo que se acha um dia se perde. Certo? Então o empoderamento é você saber que você tem a capacidade, você saber os meios, você saber qual é o processo, transformar a sua realidade e sustentar aquela realidade sozinha. Apesar da carta ela ter um elemento componente que é o sumo sacerdote, mas aqui está direcionado a você. A não ser que você tenha seu sumo sacerdote em casa, ou então um companheiro que possa lhe dar uma força, mas é você. Não é ele que está mudando sua realidade, não é ele que está fazendo nada por você, não é ele que está transformando sua vida, é você que está percebendo isso. Então é poder pessoal, não é? É um empoderamento baseado em transformação, não é um empoderamento baseado em aparência e achismo, certo? Então não vamos bagunçar. Então essa carta ela fala muito disso, e observando todos esses elementos, você vê que ela possui, quando todas essas cartas forem ativas, você volte para essa carta para você observar quais são os elementos que ela possui. O corvo, a estrela de 5 pontas, que lá é chamada de pentáculo, o cálice, a fame e a vela. São todos, e a lua atrás também, né, que é um elemento, é uma carta à parte. São todos elementos de cartas à parte. Você tem os seus sentimentos, você pode cortar essas vibrações, você tem o momento certo, que é a lua, você tem a estrela, que é a hora de você observar o sagrado em tudo que você faz, tem o corvo mostrando que é o momento em que os mundos material e espiritual estão juntos, e você tem a vela, que demonstra que você tem energia para aplicar em certos lugares, desde que essas energias elas não lhe consumam. Então eu fiz um resumão de tudo isso para vocês, mas é melhor que vocês procurem o que é que significa cada um desses elementos, ok? Então a senhora é isso, é um empoderamento pessoal, mas na base de ações e transformações, não de achismos e de ilusões tolas de aparência.